Então, eu queria colocar um bate-bola aqui, uma mosca, na minha cara. Eu queria... Boa tarde. Boa tarde não. Tá logo. Tá logo. A gente falou boa tarde. Boa tarde que não pode, né? Eu cortei o boa tarde, é. Vamos terminar então? Só voltar o boa tarde. É muito natural, né? Olá, eu sou Alexandre, professor particular de Física e Matemática, tudo bem? Hoje eu estou aqui para conversar com um grande amigo meu, pai de um amiguinho da escola do meu filho mais novo, que é professor de Geografia, que tem uma vasta experiência no ensino médio e no ensino fundamental. Eu acho que ele vai nos ajudar muito a conversar sobre alguns temas que são muito importantes para você, pai, e para você, meu aluno, que deseja assistir um pouquinho do que a gente vai falar. Ele é professor de Geografia do Colégio Pedro II, tem uma vasta experiência, até mesmo na parte de coordenação, e também trabalha com ensino médio e ensino fundamental. Então, eu separei algumas perguntas para ele, para a gente trocar uma ideia e tentar agregar o melhor possível. Se você tiver alguma dúvida, algum comentário, alguma crítica sobre o que vai ser conversado aqui, eu peço que você faça um comentário aqui abaixo, né, do nosso vídeo, para que a gente responda o mais rápido possível. Eu ou o próprio Márcio vai estar respondendo você, tá bom? Vamos lá, Márcio. Eu separei umas perguntinhas só para a gente poder dar uma orientada na nossa conversa, né? Então a primeira pergunta aqui foi: como você vê a importância dos 3 anos do ensino médio na preparação do aluno para o vestibular? Como é que você enxerga isso? Bom, primeiro eu agradecer o convite, viu, Alexandre, pela participação. Um grande prazer estar aqui. Todo meu. Colaborar com vocês. Bom, para mim, já tenho bastante tempo de magistério, eu diria que a participação do aluno nos 3 anos que contempla o ensino médio é fundamental, porque se trata de um processo. Você concentrar toda a sua esperança, todo o seu trabalho, focar em apenas um ano, que seria um 3º ano, seria um grande desperdício e um trabalho hercúleo que você efetivamente nem sempre tem fôlego de fazer, né? Porque a vida exige coisas para além da vida escolar. Então, portanto, a nossa formação, ela vem de maneira formal e ela vem de maneira informal. E se tratando de maneira formal, você precisa ter esse cuidado e precisa ter essa atenção específica a todo esse processo que muitas vezes, em determinados momentos, pode ser mais vagaroso, exige mais, demanda mais energia mental, né, experiência da sua parte, disciplina sobretudo. Em outros momentos você já, uma vez adquirindo determinadas bases, né, de alguns conceitos fundamentais, tal, que foi adquirido talvez no 1º ano e vai sendo reforçado, porque gradualmente vai sendo reforçado nos outros anos. Como qualquer trabalho, ele tem suas etapas, e você queimar essas etapas ou simplesmente focar no 3º ano, que é a última etapa desse processo, ele pode trazer algum prejuízo em algum momento desse processo, né? E aí você acaba saindo perdendo. Então é preciso ter o desprendimento e ver e ter essa consciência de que o ensino médio como um todo, aliado evidente ao fundamental, mas sobretudo o ensino médio, em que você tem mais atenção focada para os vestibulares, Enem e por aí vai, para os concursos de modo geral, você precisa estar atento a esse tipo de coisa. Então você, pai, você, aluno, preste atenção nisso. Principalmente você que está no 1º ano, ou está indo para o 1º ano do ensino médio. Tenha atenção redobrada para o que você está estudando, porque, Márcio, você acha que você vai concordar, o que se estuda no 1º ano dificilmente vai ser estudado com a mesma calma, com a mesma tranquilidade no 3º ano. O 3º ano é um ano de correria. Então, é importante ressaltar que o 1º ano é o início
de preparação para o vestibular. De uma então, etapa. De uma então, etapa. São várias etapas. E você, focando só na última etapa, evidentemente você tem algum tipo de perda cognitiva, conceitual, alguma coisa você vai perder se você não tiver atenção a todo o processo. Então é fundamental você se atentar a todo o processo que está, obviamente, diluído. O ensino médio, ele é um construto social. Não foi assim tirado do nada. Foi a experiência da sociedade, sobretudo dos educadores, perceberam que em 3 anos em base... Dividido em 3 etapas. Dividindo em 3 etapas o processo educacional, você dá conta, qualquer um, seja em qual nível estiver, uns mais rápidos, outros menos rápidos. Né? O fato é que você precisa estar atento a esse tipo de processo. Uma outra pergunta aqui, Márcio, como os pais dos nossos alunos podem colaborar para o melhor desempenho de seus filhos no ensino médio, né? Que a gente está colocando a importância do ensino médio, mas às vezes o aluno pode não se atentar para isso, né? Não entender essa importância. Como os pais podem ajudar? Tem inúmeras maneiras de se ajudar, tá? Mas a primeira coisa que as pessoas costumam brincar é não atrapalhar. É não atrapalhar. Não atrapalhar em que sentido? A cobrança, ela tem um sentido muito antiprodutivo, né? Então, ao invés de você trabalhar com a questão da cobrança, você tem que, na realidade, criar um ambiente no qual o aluno vai efetivamente se sentir confortável, emocionalmente falando, para o aprendizado. Então, o emocional para o aprendizado é fundamental. E se ele tiver essa estrutura em casa, né, um ambiente propício para isso. Se você entender, por exemplo, o próprio aluno, o pai, ele ajudar o aluno a se autoconhecer e respeitar determinadas peculiaridades do aluno, de que ele tem, por exemplo, ele gosta de estudar em cima do sofá, é produtivo para ele, então deixa ele estudar. Escutando música. Se ele gosta de escutar música, deixa ele escutar. Ah, mas ele não é que nem eu não consigo fazer assim. Bom, você não consegue, mas ele pensa e funciona de uma maneira diferente. Então, respeitar essas peculiaridades é fundamental para o processo de aprendizado, tá? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é durante todo o processo educativo, né? Você ativar no seu filho ou na sua filha a curiosidade, né? Despertar nele o interesse para o processo em si, não tornar isso enfadonho, não tornar isso cansativo, ver que para tudo tem uma consequência boa, o estudo tem uma consequência boa, é um nível cultural, é um nível de conhecimento que ele vai adquirir que vai servir para várias etapas da vida dele, né? Isso é importante. Tá. Outra perguntinha importante, o Fabrício passou na frente da câmera. Valeu! Outra pergunta importante é, você acha que os nossos alunos têm maturidade suficiente para uma escolha tão difícil e importante na carreira profissional dele? Olha, isso varia muito de indivíduo para indivíduo. Evidente que, grosso modo falando, as experiências costumam dizer que não necessariamente, né? Você vê muitas pessoas entrando na experiência da faculdade e mudando de curso justamente porque não se encontraram num determinado curso e mudam. Mas assim, a gente pode pensar que a expectativa de vida aumentou, que as pessoas têm direito de serem felizes naturalmente, e em função disso dão uma guinada na vida e procuram outra profissão. Então é muito natural que isso ocorra. Então, portanto, tentar mais uma vez a questão do fator emocional, da escolha com consciência, da escolha do autoconhecimento nesse processo é fundamental. Você se conhecer, saber quais são suas habilidades, efetivamente no que você gosta. Às vezes a profissão que é valorizada socialmente nem sempre é mais apropriada a você. As pessoas se destacam numa profissão que nem sequer é conhecida ainda. A gente está no momento em que as profissões são criadas. Né? Então, novas profissões o tempo todo. O tempo todo. Então, nesse sentido, o mais importante é se autoconhecer, ser honesto consigo mesmo, né? Saber que quem tem compromisso consigo mesmo é você mesmo, não são os outros. Então, portanto, a responsabilidade da boa escolha é toda sua, correto? E a partir daí você, evidentemente, com certeza, vai em busca daquilo que você acha que tem habilidade, tem aptidão, e obviamente você tem que encontrar a guarita, evidentemente, em casa, né? O pai. E também, eu acho que a gente tem que refletir um pouquinho sobre o momento em que os pais podem orientar os seus filhos
com relação a isso. Então, eu acho que até no dia a dia, a gente tem um exemplo da creche dos nossos filhos, que eles fazem temas ao longo do ano e trabalham esses temas. Um dos temas desse ano que eles vão trabalhar é a febre amarela, né? A febre amarela está disseminada, e eles vão conversar com os meninos, esqueci de dizer, as crianças têm 5 anos, 5, 6 anos, sobre a importância da prevenção contra a febre amarela, e o que eu achei fantástico foi eles convidarem pais da área de saúde para irem até a escola para conversar com as crianças sobre isso. Eu acho que isso tem a ver, não é, Márcio? Isso tem a ver com a descoberta da profissão. Da profissão. Fundamental. Às vezes a gente tem, conforme já pensava anteriormente, a gente no Brasil, a gente tem a tradição bacharelesca, né, desde o século XIX, de achar que determinadas profissões têm mais valor. Tem aquele estigma do doutor fulano de tal, doutor ciclano, e por aí vai. Então você tem engenharia, você tem direito, você tem medicina. Então, em tese, assim, socialmente falando, essas seriam as mais valorizadas. E aí você vê uma série de advogados frustrados, médicos que não estão muito habilitados para fazer o que fazem, engenheiros igualmente. Então, na realidade, porque ainda não descobriram. Então, isso tem muito a ver também com o capital cultural da família. Então, a partir do momento que a família, desde o início, começa a apresentar determinadas profissões que estão fora daquilo que é convencional, né, as pessoas começarem a descobrir, por exemplo, está no colégio. O colégio também tem que corroborar com isso. Né? Quando ele ajuda, faz uma visita a uma faculdade, traz um profissional dessa ou daquela área, para conversar, para falar da rotina do seu trabalho. Muito importante. Isso é importantíssimo. Porque ele pode se identificar, né? Ele pode se identificar com aquela profissão. Né? Então, se ele escuta um médico falando e ele se sente no lugar daquele médico, né? Já é uma oportunidade que ele vai ter de ver, pelo menos, em que área ele se encaixaria melhor. Humanas, né? Atenção vocês alunos, humanas, biomédicas, exatas, já começa a ter uma definição sobre isso, né? Exatamente. São coisas assim, até se você tem uma veia artística bem apurada, se você quer se manifestar artisticamente, poxa, a gente tem profissões que estão relacionadas a isso. A gente está em época de carnaval, por exemplo, né? Você, por exemplo, num desfile de carnavalesco, você tem o historiador que trabalha dando suporte, assessoria para a escola, você tem o artista plástico dando também esse suporte. Então você tem uma gama de possibilidades. Profissões que não são muito conhecidas. Por exemplo, o meu filho de 5 anos, né? Ele aprendeu que existe o paleontólogo, né? O que faz o paleontólogo? Ele vai lá, ele mexe com fósseis, e esses fósseis eles são importantes para a gente, né, ver alguns eventos do passado que ajudam a contar um pouco da dinâmica da natureza, por exemplo, atualmente. Então são profissões que não são normalmente conhecidas se você não tiver um capital cultural bastante estimulado, seja em casa, realmente aí é outra coisa que os pais podem provocar. Evitar de cobrança, por exemplo, de que quer que o filho seja médico, ou quer que o filho seja isso ou aquilo, e passar então a mostrar o leque de possibilidades para o filho, e a partir daí ele já ter muitos elementos para fazer a escolha mais acertada, mais direcionada. Isso é fundamental. Legal. Outra perguntinha. Como você vê a importância da sua disciplina, geografia, na vida escolar e no futuro dos seus alunos? Fala um pouquinho sobre isso. Respondendo, eu diria que é o seguinte, eu sou um pouco suspeito para falar sobre a coisa, porque geografia, de fato, ela, na realidade, na escola, ela tem uma realidade um pouco diferente da graduação da geografia em si. Você forma geógrafos. Geógrafos no Brasil, no caso específico do Rio de Janeiro, teve muito relacionado à questão de planejamento regional, planejamento territorial, ambiental. Então é um profissional muito específico, de um quadro técnico muito específico, que é um pouco diferente da realidade escolar. Você tem um professor de geografia que tem, evidentemente, ao fazer o bacharelado, ele tem, evidentemente, toda a capacidade técnica para desempenhar essas funções, mas na escola
ele, evidentemente, ele facilita o processo de educação geográfica da criança. E a partir daí, ele vai desde processos mais básicos até mais avançados, tentar entender como se dá a produção do espaço, como se dá a dinâmica desse espaço, a integração desse espaço, como funciona a organização desses espaços em várias escalas, em vários níveis, e alguns fenômenos de ordem espacial também, entender a lógica espacial dos fenômenos. Isso é um outro dado que evidentemente está relacionada à educação geográfica, que você gradualmente vê naturalmente no ensino médio de forma mais apurada. No ensino básico, fundamental, você pega alguns conceitos básicos. Por isso que é importante também dar a valorização para o ensino fundamental, né? Porque ela tem coisas básicas, conceitos básicos que são aprofundados, dinamizados e, digamos assim, são mais ilustrados de forma mais sofisticada no ensino médio. Então você, pai e mãe, vejam a importância da continuidade de trabalho, né, Márcio? Com certeza. O ensino fundamental é super importante para a preparação para o ensino médio e ensino médio para o futuro dos nossos filhos. Exatamente, é um processo. É um processo. Sempre não pode perder de vista de que todo o nosso aprendizado é um processo. Quebrar alguma etapa desse processo é você ter que recuperá-lo, né, em alguma etapa da sua vida, quando você percebe em fase adulta que precisa rever determinadas coisas que você aprendeu em física, em matemática, em geografia. Eu quero aplicar na bolsa. Vamos dar um exemplo. Você vai ter que ver matemática financeira de novo, coisa que você viu no ensino médio. E é um juros tempo, simples e compostos, por exemplo. É um tempo que, né, para se recuperar, às vezes se torna complicado. Exatamente. Então, os olhos dos pais são muito importantes e vocês, alunos, tentem entender um pouquinho a importância de todo esse processo, digamos assim, que todos nós temos que passar, né? E que é para que a gente consiga uma bagagem suficiente para na universidade a coisa fluir com mais facilidade. Com certeza. Né, Márcio? Eu acho que assim, o acúmulo de experiência que faz com que a gente naturalmente faça algumas coisas com mais fluidez. Eu acho que o ensino, a etapa escolar, embora no Brasil culturalmente não seja muito valorizada, né, de modo geral, ela é importantíssima. Importantíssima. Tá? Aproveitando, Márcio, eu gostaria de fazer um bate-bola com você, né, sobre, até que tem a ver com a pergunta que eu vou fazer agora, né? Você estava falando da geografia, provavelmente quem gosta de geografia está se identificando com você. Eu tenho todo um trabalho feito no Facebook também de física e matemática, mas existe uma grande possibilidade do aluno que gosta de geografia, gosta de história, não se sentir muito atraído pela física e pela matemática, pela química e vice-versa, né? Então, eu coloquei uma pergunta para o Márcio, né, em que eu também posso responder no final, olhando o lado das exatas, porque a gente tem humanas e exatas juntas aqui, né? Olha que oportunidade legal para você, aluno, né? Então a pergunta é: como você enxerga a importância das disciplinas exatas, física, química e matemática, no ensino médio e na vida profissional dos nossos alunos, já que ele, falando para o aluno que tem uma tendência maior para humanas. O que você acha? Primeiro que para humanas, naturalmente, ele já tem um significado para ele. Existe uma afinidade. Então, para tudo, para a gente entender, compreender, inclusive, a função e os objetivos e até mesmo a praticidade de determinados conteúdos, disciplinas científicas ou escolares, o fato é que ele precisa criar um significado. E esse significado precisa muito também da maturidade, da percepção, da atenção, da curiosidade. Isso independente de qual área for, se é a área humana, se é a área biomédica, se é a área exata, digamos assim, ciências físicas ou química ou matemática propriamente dita, o fato é que ele já tem dentro dele uma predisposição para aprender. Então, isso é fundamental para que você, mesmo que tenha uma afinidade com geografia, com história ou qualquer parte
das ciências humanas, até mesmo queira fazer uma administração, queira ser um economista, o fato é que o processo de aprendizado, junto com a física, junto com a matemática, ele desencadeia em você, desenvolve em você determinados mecanismos lógicos que você, de repente, não vai desenvolver tanto nas humanas. Mas vai te ajudar também nas humanas. Então, por exemplo, a gente tem vários escaninhos dentro da nossa composição cognitiva. Então, a gente pode, de uma certa forma, utilizar estrategicamente, até de forma intuitiva, quase que automático, um certo automatismo intuitivo, digamos assim, a gente escolhe dentro da gente alguns caminhos, mesmo que muitas vezes não de maneira consciente. E isso facilita muito para o entendimento de algum fenômeno, seja ele humano, social, seja ele físico. Entendeu? Então você ter essa noção já facilita bastante no aprendizado. Se predispor para isso já é o primeiro caminho, é fundamental você se predispor para isso, criar suas condições. Agora, e toda vez que você cria obstáculo para esse processo, eu não gosto de geografia, não detesto química, detesto física, você está tirando a absoluta oportunidade de aprendizado, porque você está se dizendo inapropriado para esse aprendizado, quando nós todos temos predisposição para aprendermos, seja o que for, né? Evidentemente com afinidade com uma área do que com outra, em relação a outra. Mas tudo vai ser útil. E, gente, o que a gente já tinha até conversado, já conversou, a gente é amigo, né, diversas vezes sobre isso. O mais importante nisso imagina você que adora física e odeia geografia, né? Como profissional, né? Você vai ser um engenheiro civil, né? Um engenheiro eletrônico, como eu sou, né? E não ter aproveitado a oportunidade de aprender geografia, não ter aproveitado a oportunidade de aprender história, né? Olha como é que a gente diminui o nosso horizonte, né? Enquanto cidadão, enquanto pessoa. Então, por mais que a gente não se sinta atraído por determinada disciplina, ela não está ali à toa, né, Márcio? Ela não surgiu, ela enriquece, a né? nossa capacidade de percepção do mundo. Do mundo, né? E cada uma dessas áreas vai desenvolver determinada dimensão dessas potencialidades que a gente tem. Se você, de uma certa forma, desenvolver o dado da percepção de fenômenos sociais, por exemplo, e não ver quais são os nexos disso com determinadas leis da física, da natureza, lógico que não existe determinismo de uma em relação à outra, ou pelo menos assim, a gente não tem condições aqui de fazer uma grande discussão filosófica sobre isso. Mas de toda forma, a gente já tem a percepção, né, e já estudou durante um bom tempo, e todos nós, e a gente vai sempre se aperfeiçoando, o fato é que a nossa percepção de professores e de seres humanos de modo geral é de que quanto mais a gente souber, melhor, maior capacidade da gente articular conhecimento. A gente tem um pensamento mais holístico, digamos assim, e não fragmentário. Então, quando a gente dialoga hoje, cada vez mais os Enems da vida, né, os vestibulares, eles pelo menos era uma tendência muito grande de você integrar cada vez mais com toda a especificidade, a especialidade de cada disciplina, de cada campo científico ser importante, de fato porque verticaliza em determinado conhecimento, o diálogo entre elas, da área humana com a área física, com a área biomédica, é fundamental para tomadas de decisão, para desenvolver determinados encadeamentos lógicos, sejam a lógica, mais uma vez, a lógica formal indutiva, dedutiva, dialética, são formas de pensar que a gente vai desenvolvendo em cada uma dessas áreas. Então, isso aí são coisas que vão sendo colocadas no processo escolar e também no exercício e no aprendizado e vivência de cada uma dessas áreas do conhecimento. É fundamental isso. Perfeito. Tá? Última pergunta. A partir de sua experiência como professor, quais são os seus conselhos para que os nossos alunos e seus pais consigam superar, né, todas essas dificuldades que normalmente ambos, pais e filhos, têm com o ensino médio?
Eu diria assim, a gente tem que estar muito atento, exatamente, explorar mesmo essas dificuldades. Identificá-las é o primeiro passo. A partir do momento que você não assume essas dificuldades, já cria algum enigma que naturalmente você nunca enfrentou de cara e que, portanto, se vê absolutamente inacessível àquele tipo de prática, de aprendizado, etc. Então, se você se vê meio que inabilitado para aprender determinada coisa. Quando na realidade a gente se conhece e sabe autenticamente quais são as nossas dificuldades, a gente procura superá-las, encontra inúmeros desafios, inúmeras estratégias para a gente superar esses desafios, aliás. E em função disso é que eu acho que os pais e os filhos podem dialogar entre si e naturalmente, dentro do possível, se tiver que encontrar algum profissional para orientação, seja o próprio profissional, o professor, seja um psicopedagogo, um profissional especializado em processo de aprendizado, isso é interessante. Facilitador, né? É muito importante isso. Que ele ajuda nesse processo de identificação daquilo que, de uma certa forma, está causando, inclusive, algum tipo de sofrimento e baixa estima. A partir do momento que você acha assim, detesto física, na realidade você, de repente, nem aprendeu a entender os conceitos da física. Você não se deu oportunidade, também não deram para você oportunidade, então, mas não vamos transferir essa responsabilidade. De repente a gente não conseguiu aproveitar algumas oportunidades e, uma vez atentas a algumas dificuldades, identificando-as, é possível a gente então trabalhar para conseguir. Isso vale para tudo na vida, né? Para tudo. Para estudo também. E eu só complemento o que o Márcio está falando, dizendo que se houver, desde o primeiro ano, um planejamento, né, Márcio, uma organização, o empenho necessário, né, com uma rotina, né, isso vai facilitar muito, né? Esse treino desde o início vai ajudar muito para que as dificuldades sejam superadas com mais facilidade. A regularidade, a disciplina é uma das coisas muito difíceis do ser humano conquistar, mas elas trazem um efeito muito frutífero, né? Sempre. Então, toda vez que a gente se empenha minimamente numa coisa, se a gente tem um foco, esse esforço mínimo muitas vezes traz grandes resultados, tá? Em qualquer coisa na vida. A gente não faz a coisa de forma mágica, as coisas não acontecem de uma hora para outra. É preciso ter um mínimo de esforço, né? E ao mesmo tempo a disciplina ali para tentar superar aquele desafio. Sempre. No processo de aprendizado é a mesma coisa, a obstinação, a vontade, isso serve para o atleta, isso serve para qualquer profissional, isso serve para a vida, né, de modo geral. Para você superar esses desafios é preciso você estar obstinado. A experiência da vida nos traz isso. Não é diferente em relação, por exemplo, ao estudo. Então, se você quer fazer, quanto antes você perceber e tiver essa regularidade, todo o processo se torna menos doloroso. Você vai ficar menos saturado emocionalmente falando, a cobrança não chega, porque na realidade você já está naturalizando o processo. Então, se você naturalizar o processo, não precisa de pressão externa para isso. Aliás, vai fluir, né, Márcio? Vai fluir normalmente, né? Vai mais fácil. As piores pressões são as internas, mais do que as externas. E quando você se condiciona a se autoajudar, ao invés de se auto-sabotar, evidentemente, algumas práticas, essa rotina do estudo, é a regularidade. Na realidade, você, às vezes, tem uma agenda durante a semana muito distinta, né? Faço natação na segunda-feira, faço curso de inglês na terça, faço não sei o que na outra. Então, a sua vida, os horários são diferenciados, mas a regularidade, seja para o estudo, para a física, para a geografia, a curiosidade também, o fato de você procurar aprender alguma coisa, se predispor, se condicionar emocional e psicologicamente para uma coisa é fator fundamental, sine qua non para o aprendizado. E sem dúvida nenhuma, alguns profissionais, eles certamente ajudam nesse processo. Eu acho que é isso.
Fico muito feliz dessa oportunidade de ter conversado com esse meu amigo, com essa pessoa que vocês perceberam a experiência nessa área. Queria te agradecer, Márcio, muito obrigado por essa oportunidade. Tá, né? Desejar a todos muito sucesso, e se você gostou, por favor, curta, para a gente ter uma noção, e lembrando, compartilhe ou comente alguma coisa, né? Aqui a nossa intenção sempre é ajudá-lo. Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, até logo.